Fala, galera, vamos ver agora o ciclo menstrual, né, no sistema genital. Então eu vou passar pelo sistema genital masculino e feminino, vamos passar pela embriologia resumida, né? Ah, Ryan, mas falam para mim para não estudar embriologia pro ENEM. Cara, vale a pena se você fizer do jeito certo, que é o que eu vou te mostrar aqui no vídeo. Rapidinho a gente vai falar do que é mais importante de cada etapa. Tem umas coisas que são bem a cara do ENEM, sim. E você vai entender o ciclo menstrual muito melhor depois de ver a embriologia aqui comigo. Então a gente vai passar por ela sim, aí depois vamos falar por todo a tabela hormonal, o ciclo menstrual da mulher, vou ressaltar que você realmente precisa levar lá para a prova, vamos resolver a questão do Enem 2023, vou fazer outra questão bem famosa aqui também, dos gráficos, né, dos anticoncepcionais e tudo mais. Então, vamos nessa, vou te falar aqui tudo que você precisa levar para a prova desse sistema. Começando aqui, galera, com a embriologia, tá? Que é o estudo aqui do desenvolvimento do embrião, beleza? Então, como é que funciona aqui? A gente vai estudar a embriologia que vai acontecer no útero, tá? Que é esse órgão aqui. Inclusive, esse órgão ele tem musculatura lisa, né? Que você não consegue contrair o útero de forma proposital, né? São contrações involuntárias, que são inclusive essas contrações que vão levar o embrião aqui até o útero, tá? Que fazem o movimento dele pela tuba. Eu vou ressaltar isso com você agora. Então vamos lá. Aqui está o desenho do nosso útero. Você tem que saber que temos o ovário e o tubo, ou a trompa, tá? E o ovário ele serve para quê? O ovário ele vai liberar o ovócito, né? Que vai ser o seu óvulo. Beleza? Você sabe que nós temos o gameta masculino, que é o espermatozoide, e temos o gameta feminino, que é o óvulo. Então, o ovário, esse órgão vai liberar o ovócito, tá? Que é o óvulo prematuro. Ainda tem outro nome aqui, que é o oócito, mas não precisa se estressar com isso, não. Tá? São só as fases. Primeiro é um oócito, aí vira um ovócito, aí liberado vira um óvulo. Beleza? Então, saiba que o ovário é quem vai liberar o óvulo e ele produz também hormônios, né? Estrógeno e progesterona, que a gente vai falar logo em seguida, beleza? Então, é no tubo, isso é muito Enem, é no tubo que vai acontecer a cariogamia, que é a junção do espermatozoide, que é o gameta masculino, né, que tem 23 cromossomos, ele é haploide, vai ser a junção então do espermatozoide com o óvulo, que é o gameta feminino, que também tem 23 cromossomos, né, que também é haploide, porque eles foram gerados por meiose. Assim, a meiose serve para isso, para formar os gametas. E aí, quando o espermatozoide se juntar com o óvulo no tubo, então vamos ter a formação do nosso zigoto, que é a primeira célula, a célula originária, a célula que deu origem a todas as outras células, a primeira célula do corpo, uma célula diploide, que vai ter aí os 46 cromossomos. Então, o zigoto é a célula que origina todas as outras células. Você começou sendo apenas um zigotinho, tá? E são os movimentos peristálticos, aquelas contrações involuntárias que vão levar ele até o útero, beleza? E ele vai se dividindo, ele vai se multiplicando por várias mitoses. E a gente chama esse processo de clivagem, a clivagem do zigoto. Ele vai se dividindo por várias mitoses, tá bem? Então a gente chega aqui na primeira etapa da embriologia. Temos 4 etapas, não se preocupe que é fácil, tá? Você precisa só saber o que tem aqui no vídeo. Temos a etapa da mórula, blástula, gástula e neurula. E cada etapa dessa tem características bem marcantes, beleza? Então a mórula, o que é ela? Ela é um aglomerado de blastômeros. Blastômeros são as células ali que o zigoto deu origem quando ele foi se dividindo. Então o zigoto vai se dividindo em vários blastômeros. Quando a gente tem um aglomerado de blastômeros, nós temos a mórula, beleza? Característica bem importante é que aqui nós temos células-tronco. Tá? Células-tronco, inclusive totipotentes, que é aquela célula que pode virar qualquer tipo de célula, inclusive a placenta. Né? Lá na aula de, sistema, de tecido sanguíneo, eu falo com você sobre as células-tronco. Beleza? Temos célula-tronco aqui. Normalmente, é aqui que os gêmeos são divididos. Tá? Mas pode ser em outras fases também. Pode ser na blástula, pode ser na gástula, mas normalmente é na mórula. Beleza? E quando essa mórula chega no útero, aí ela vai virar blástula, ela já está no estado de blástula, e nós chegamos então no estado aqui da blástula. Essa aqui é a imagem. O que a gente tem aqui? Temos a formação de uma cavidade, que é a blastocele. Não precisa saber esse nome, tá? Isso é só um detalhe, mas só para você saber que existe, que é essa cavidade aqui, tá? E ela está sendo formada aqui, ó. Essas são os blastômeros, né? Veja que os blastômeros eles foram aglomerados em um lado do embrião aqui, ó, tem um peso maior de blastômeros de um lado. Beleza? Então, forma a blastocele, que é essa cavidade, tem um aglomerado de blastômeros em um polo aqui do embrião, certo? E essa blastocele, pessoal, note que ela já é uma pequena especialização. Né? Ela já tem uma função aí, mesmo que mínima, né? Que é formar essa cavidade. Por isso que aqui tem células-tronco pluripotentes. Lá no vídeo de tecido sanguíneo, eu mostro para você a diferença das células-tronco, né? Eu mostro para você a diferença das células. A totipotente é aquela que vira qualquer célula do corpo, incluindo a placenta, só tem lá no zigoto, tá? E na mórula, né, que é a fase inicial ali do zigoto, e aí a pluripotente já tem na blástula, né, que ela pode virar qualquer célula menos a placenta, porque ela já tem lá já tem uma certa função.
beleza? E a multipotente é aquela que tem uma limitação de quais ela pode virar, né? Que tem na medula óssea e tem aí no cordão umbilical também. Enfim, são as células tronco. E aí, voltando aqui para o sistema genital, então, beleza. Isso é só um detalhe, tá? Que caiu em cima do Bernoulli. Aqui na blástula é pluripotente, lá em cima é totipotente, mas isso é só detalhe. O que você realmente precisa levar para a prova é isso aqui, que é no estado de blástula que vai acontecer a nidação. Essa é a palavra mais importante da embriologia, é essa. É totalmente a cara do Enem cobrar, tá? O que é a nidação? Nidação é a fixação da blástula na parede do útero. Beleza? Então é isso aqui, ó. Você vê lá que o embrião ele foi vindo, né? O zigoto foi vindo, foi se dividindo até chegar aqui no útero. E veja aqui, ó, chumba. É aqui que ele vai se fixar. Então a fixação da blástula na parede do útero, no endométrio, tá? É a nidação. Essa é a palavra mais importante aqui da embriologia, tudo bem? Então, o que é a nidação? A fixação aí da blástula na parede do útero. Por que é tão importante? Porque é nesse local que o corpo da mãe vai formar a placenta. Placenta, para quem não sabe, é isso aqui, ó. É isso aqui. É um anexo embrionário que tem várias funções. Ele vai passar aqui para o feto oxigênio, tá vendo que tem vários vasos aqui, tem artérias e veias que vão vir aqui pelo cordão umbilical, né? Passa oxigênio, tira CO2, dá nutriente, dá anticorpo. A gente vai falar da placenta mais em seguida, beleza? Então é muito importante, cara, porque é no local da anidação que o corpo da mãe vai começar a desenvolver vasos aqui, ó, para formar a placenta, beleza? No local aqui que ocorreu a nidação. Inclusive, isso aqui é a placenta pós-parto, né? É esse negócio aqui, tá? Um anexo embrionário. E o que eu quero te contar aqui? Você sabia que tem muitas mães que comem a placenta depois do parto? Isso é bizarro, galera. Foi até uma discussão lá no HU da UFPB, porque tinha muita mãe fazendo isso. Por que tem muita mãe fazendo isso? Por causa de TikTok, pô. Porque viralizou no TikTok dizendo que é bom comer a placenta. Porque muitos animais comem a placenta depois do parto. Só que isso aqui é uma merda, galera. Por quê? Porque não tem evidência científica nenhuma de que comer a placenta vai lhe dar algum benefício, pô. Não tem benefício científico nenhum, tá? Pelo contrário, pode ter malefício, pode irritar o seu estômago, você pode rejeitar, beleza? E além de ser nojento, né? Além de ser nojento. Então, é um custo-benefício. Qual é o benefício que a gente tem? Nenhum. Nenhum. Então não tem por que comer essa merda. Beleza? Foi até uma discussão no HU, que tem muita gente fazendo isso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Aqui tem um conceito também de gravidez ectópica, um conceito à cara do Enem, à cara do Enem demais. O que é isso? É quando a anidação ela acontece fora do útero, quando ela acontece em um local errado. Então, quando acontece uma anidação, por exemplo, sem querer, acontece uma anidação na tuba, acontece uma anidação no ovário, acontece em qualquer lugar que não é o certo, que não é o útero. Tá? E aí tem uma alta chance de mortalidade, tanto para a mãe quanto para o filho. Por isso que a gente tem que abortar. Tá bom? Então, o conceito bem Enem, gravidez ectópica, é uma gravidez fora do local correto, uma anidação que aconteceu fora do útero. Imagina, se a anidação vai lá e acontece aqui na trompa, né? Aí, meu irmão, isso aqui pode até torar, tá? Vai dar uma hemorragia na mãe, ela pode morrer, beleza? Então, bem grave, tem que abortar aí a gravidez ectópica. Seguindo, já estamos quase acabando, ó, já chegamos aqui no estado de gástrula. Não precisa se esquentar com esse nome aqui, ó, mas só para você saber que tem a formação do arquêntero, que é uma cavidade, e do blastoporo, que é o buraco dessa cavidade, mas que você realmente precisa saber é isso aqui. É na gástrula que vai ocorrer a formação dos folhetos embrionários, tá? Que vão dar origem aí aos tecidos e aos órgãos. Então a gente fala que os folhetos são os tecidos do embrião, beleza? Quais são? A gente tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Eu acho bem importante, sim, você saber isso aqui, ó. E relaxa que é fácil, vou dar macetes aqui para tu guardar. Eu acho importante, sim. Que é o quê? A ectoderme, galera, que é o folheto que está mais do lado de fora aqui, né? A ectoderme está do lado de fora, mesoderme no meio e endoderme dentro. O que você tem que saber? A ectoderme, ela vai ser o futuro sistema nervoso. A futura pele, boca e ânus. Ah, Rainha, como é que eu vou guardar isso aqui? É fácil, pô. Ectoderme é o que tá mais do lado de fora, tá? Veja, do lado de fora faz todo sentido, ó. Você lembra já da sua pele, que é o que tá mais de fora do seu corpo. E a pele tem tudo a ver com o sistema nervoso, pô. É com a pele tocando nas coisas que tu sabe se tá quente, que tu leva um choque, tá? Então a pele tem tudo a ver com o sistema nervoso. Inclusive, olha que massa isso aqui. Quando chega um paciente com alguma lesão de pele que foi do nada, assim, não foi uma bactéria, não foi nenhuma infecção, quando ele chega com lesão de pele que tem cara de ser congênita ou de ser genética, tem uma alta chance desse cara ter algum problema no sistema nervoso dele também. Por quê? Porque o sistema nervoso e a pele vêm do mesmo folheto embrionário. Então, um paciente que apresenta um problema de pele, que foi genético ou que foi congênito, tem alta chance dele também ter um problema no sistema nervoso, pô. Isso é irado. E a boca e o ânus, Rainha, como é que eu guardo? A boca e o ânus é a parte mais externa do seu sistema digestório, pô. Então tem tudo a ver com a ectoderme, que tá mais do lado de fora.
Beleza? Eu acho muito importante você saber isso aqui, sim. E é fácil, pô, olha só. Endoderme, cara, é o que tá mais dentro de você, pô. Coisas que estão bem dentro de você, tipo o intestino, tipo o pulmão, beleza? E a mesoderme, como é que eu guardo isso? O mesoderme começa com M, que começa com M de músculo. Tá? Então, a mesoderme que vai dar origem aos futuros músculos. E quando eu penso em músculo, eu penso muito em coração. Porque no coração tem muito músculo. Tem um miocárdio, né? Que é a camada muscular do coração. E quando eu penso em coração, eu penso em sangue, né? Que tem tudo a ver. E sangue também tem tudo a ver com os ossos. Porque você sabe, lá na minha aula de tecido sanguíneo, você aprendeu que o sangue ele é produzido no osso, né? Dentro ali do osso, na medula óssea. É assim? Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Beleza, galera? Acho muito importante você saber isso aqui sim. E é bem fácil, é só você seguir esse raciocínio que eu te mostrei. E o último estágio é o estágio de neurula. Tá? A característica marcante da neurula é que vai ter a formação do tubo neural. Tá? A ectoderme, que é o que dá origem ao sistema nervoso, vai se invaginar fechando o tubo neural, que é o que vai dar origem a todo o cérebro da criança. O que é muito legal de você saber aqui? Que a falta de vitamina B9, que é o ácido fólico, tá? A falta de ácido fólico, a falta de B9 vai impedir a formação, o fechamento do tubo neural. Por isso que mulher grávida é tão importante verificar a quantidade de ácido fólico que ela tem e suplementar caso necessário, que normalmente é. Beleza? Então, tá aí a relação, o ácido fólico, se você tem uma falta dele, você vai impedir o fechamento do tubo neural e o bebê pode nascer sem cérebro, tá? Anencéfalo. Então é muito grave, ou seja, é muito importante o ácido fólico para esse fechamento do tubo neural. Beleza, isso é o mais importante, mas aqui também vai ocorrer a formação do celoma, que é o espaço onde terão os futuros órgãos, e é aqui na neurula que começa a organogênese, que é a especialização dos folhetos em órgãos. Então eles vão deixar de ser folhetos, vão começar a virar órgãos. Logo, isso aqui não é mais um embrião, é um feto. E acabou a nossa embriologia. Beleza, pessoal? Valeu a pena, né? Ter visto isso aqui, pô, rapidinho tu viu, tem umas coisas bem Enem aqui. E tamo junto. Aqui é uma foto mais real, ó, da mórula, da blástula, veja que tem o aglomerado de blastômeros de um polo, né? Aí a gástula e a neurula. Aí tem gente que fala assim: olha, já dá pra ver o rostinho do bebê, olha a boquinha do bebê, os dois olhinhos do bebê. O cérebro aqui do bebê se formando ó, no tubo neural. Meu irmão, nada a ver, porra. Nada a ver. Tu acha o quê? Que isso aqui é a cabeça de um bebê, é? Tu acha que isso é a cabeça de um bebê, que é o olhinho, a boca? Nada a ver, meu irmão. Viajou geral. Isso aqui vai dar origem ainda, não é a cabeça de um bebê, não. Beleza? E aí uma foto aqui mais real, a célula ovo, que é o zigoto lá, aí vai se dividindo por mitose, né, fazendo clivagem, tem aqui 2 blastômeros, 4 blastômeros, quando a gente tem um aglomerado de blastômeros, é a mórula. Beleza? E é isso aí. E só para fechar a embriologia, vamos ver rapidinho os anexos embrionários, que são coisas ali que ajudam no desenvolvimento do embrião. Quais são? A gente tem o saco vitelíneo e o líquido amniótico. O bebê ele fica dentro de um saco, tá? E esse saco ele tem líquido amniótico, tá? Que serve para fazer a nutrição, tá? Entre outras coisas, até porque quem faz a nutrição é mais a placenta, tá? A placenta tem um papel principal na nutrição aqui. E o líquido amniótico, ele tem muita água, né? E por ter muita água, ele vai ajudar a regular a temperatura, porque tem água, tem um alto calor específico. Ele vai ajudar a proteger mecanicamente o bebê, porque vai que a mãe bate a barriga, aí tem uma aguinha ali para dar uma ajudada nisso, né? Beleza. Aí temos o alantoide, que é quem forma o cordão umbilical. Temos o córion, que é quem forma a placenta. Como é que eu guardo isso? É uma besteira, tá? É uma besteira. Eu tive um professor, Alan, e esse meu professor, Alan, ele era bem aventureiro. Ele postava umas fotos descendo uma corda de rapel, balançando em corda. Aí não sei porque isso tá na minha cabeça até hoje, que Alan me lembra o cordão umbilical, por causa desse meu professor Alan, que era bem aventureiro, ficava vivia postando foto descendo corda de rapel. Enfim, e aí o código é quem forma a placenta, que é o que sobrou aqui, tá? E a placenta, para que ela serve? Ela vai trocar gases com o filho, nutrientes, vai passar anticorpo, ou seja, vai imunizar o filho, remove as excretas do filho, coisas que o corpo dele não precisa mais, xixi, essas coisas, beleza? E mais importante você saber, meu irmão, isso é muito Enem, é que a placenta não troca sangue. Não troca sangue. É só você lembrar da doença que a gente estudou lá em genética, a eristoblastose fetal. Lembra que na eristoblastose fetal é assim: durante o parto é o primeiro contato do sangue da mãe com o sangue do filho na hora do parto. Então veja que faz sentido demais, a placenta não troca sangue, porque é na eristoblastose fetal que vai acontecer o seguinte: durante o parto, quando tem um primeiro contato do sangue da mãe com o sangue do filho, e aí dependendo do fator RH pode dar merda. Né? E essa é a aristoblastose fetal que a gente estuda lá na genética. Então guarde isso, lembre disso, que a placenta não troca sangue. O primeiro contato do sangue da mãe com o filho é na hora do parto, na hora que rompe ali isso, e vai causar aristoblastose fetal dependendo do fator RH, beleza? Show demais, galera. Já acabamos e agora vamos ver aqui
o ciclo menstrual, né? Talvez você nunca tenha entendido o ciclo menstrual, né? Meu papel aqui é fazer você entender, beleza? Antes de eu ir para lá, vamos ver aqui só os hormônios no geral, né? Então, vamos ver aqui as funções dos hormônios. E, pessoal, funções além de regular o ciclo menstrual, né? Porque todos esses aqui fazem parte do ciclo menstrual. Então, a gente começa com o estrógeno. O estrógeno, ele vai fazer as características sexuais femininas, tá? Então, desenvolvimento de seios, voz mais fina, etc. Tudo isso, estrógeno. Tá? E quem produz é o ovário. Inclusive, tem uma relação aqui com quem usa esteroide anabolizante, né? Porque o cara que injeta muita testosterona, no início vai inibir o estrógeno, só que depois ele vai crescer muito. E aí vai dar a ginecomastia, que é o desenvolvimento de um mamilo mais gordinho, parecendo um seio, tá? Então tem essa relação aí também, beleza? Então pensou em estrógeno, pensa em características sexuais femininas, produzido lá no ovário. E a progesterona ela prepara o útero para a anidação, porque ela faz com que o endométrio, que é aquela camada interna do útero, aonde vai acontecer a anidação, ela faz com que o endométrio fique mais gordo, tá? Fique mais gordo, preparado para receber a anidação, porque imagina, se o embrião lá tenta fazer a anidação numa camada bem fininha de endométrio, ele não vai conseguir. Tá? Então a progesterona, ela prepara o útero para a anidação, porque ela engrossa o endométrio e ela mantém a gravidez acontecendo. Quem produz é o corpo lúteo. Eu não sei que porra é o corpo lúteo. Calma que eu vou te explicar, é bem fácil. Tá? A gente vai ver ali no gráfico do ciclo menstrual. Tá? E a placenta produz progesterona também. O corpo lúteo fica dentro do ovário, tá? A placenta produz também. Eu penso assim, ó, o P de progesterona é o P da placenta. A placenta também produz a progesterona para manter a gravidez acontecendo, beleza? Temos também o FSH e o LH. O FSH é o famoso folículo estimulante. Ryan, o que é um folículo? Folículo, meu irmão, são células ali dentro do ovário, tá? Que vão se multiplicando, vão se desenvolvendo, até que vai gerar o óvulo no final das contas, beleza? Então, nas mulheres, vai ocorrer o desenvolvimento dos folículos ovarianos, que vão gerar o óvulo, né? Que vai liberar ali o óvulo na tuba depois, né? Para fazer o encontro com o espermatozoide. Tudo bem? Então, FSH, folículo estimulante, vai desenvolver os folículos ovarianos, que é justamente as células do ovário ali que vão estar se multiplicando para produzir o óvulo, tá bom? E nos homens, ela faz a produção dos espermatozoides. Então, olha que fofo, não é mesmo? Nos homens, ela produz o gameta masculino. Nas mulheres, vai estimular os folículos para produzir o gameta feminino. Tudo bem? Quem produz é a hipófise anterior, que a gente estudou lá em sistema endócrino, né? E só para você saber, na verdade, a hipófise ela libera, tá? Quem produz de fato é o hipotálamo. O hipotálamo ele manda GNRH, que é um hormônio para a hipófise, ir lá e liberar o FSH e o LH. Então, só para você saber que tem influência aqui do hipotálamo, tudo bem? E o LH é o famoso luteinizante, que vai provocar a ovulação de fato. Quem libera ali o óvulo de fato é o LH e a formação do corpo lúteo, que eu já vou te mostrar logo em seguida o que é. Beleza? Em homens ele produz a testosterona, tá? Lá nas células de Leydig, no testículo. E quem produz aqui, mesma coisa, tá? Vai ser liberado na hipófise anterior, vai ser liberado pela hipófise anterior, e a produção, de fato, o comando veio lá do hipotálamo, tudo bem? Então, o FSH, o folículo estimulante, nas mulheres, vai desenvolver os folículos que vão produzir o ovário, e o LH é o luteinizante, que vai liberar o ovário, que é a ovulação, né? E vai formar aí o corpo lúteo, que a gente já vai ver agora o que ele beleza? Então, vamos nessa. Como eu falei, você talvez nunca tenha entendido esse gráfico, né? Ele vai ficar fácil para você depois desse vídeo. Meu papel aqui é esse. Quero começar ali mostrando o seguinte: nós temos duas fases. Tem a fase folicular, que é do início até a metade ali, o 14º dia, certo? E temos a fase lútea. Na fase folicular vai ter justamente o desenvolvimento dos folículos. Olha o folículo aqui, ó. Isso aqui é dentro do ovário, tá? Isso aqui é dentro do ovário. Tem vários folículos desenvolvendo, aí gera um óvulo e depois ele vai liberar, né? Vai liberar o óvulo aqui, que é a ovulação, liberar o óvulo lá na tuba, para ele encontrar o espermatozoide e fazer amor, gerando aí o zigoto. Beleza? Então temos a fase folicular, que é o desenvolvimento aqui dos folículos para liberar o óvulo, e a partir do momento que o óvulo é liberado, a partir da ovulação, começa a fase lútea, que vai ter a presença do corpo lúteo. O que é esse corpo lúteo? Pessoal, o corpo lúteo ele fica dentro do ovário, tá? E ele é basicamente o ovário pós a ovulação, tá? Porque ó, o ovário foi lá e liberou o óvulo na tuba. Pô, liberou lá o óvulo na tuba para ele encontrar com o espermatozoide, se vier, né? E aí, o ovário vai ser lá, então, o corpo lúteo. O corpo lúteo vai estar dentro do ovário, beleza? E por que ele é importante, cara? Vamos lá. Então, o corpo lúteo, ele é o folículo que liberou o óvulo, tá? Tá lá dentro do ovário. E por que ele é importante? Porque esse corpo lúteo, ele produz estrógeno e progesterona. E olha só, se não tiver a ovulação, vamos lá, você liberou o óvulo lá na tuba, mas não chegou espermatozoide nenhum. Você não fez amor com ninguém, não chegou espermatozoide nenhum lá, então o corpo lúteo vai se degenerar.
Por quê? Por causa do HCG, tá? Que a gente vai falar logo abaixo, tá bom? É pela ausência do HCG que o corpo lúteo vai se degenerar. Ou seja, o corpo vai perceber que não teve uma ovulação, beleza? Então, olha isso aqui que é muito importante. Como o corpo lúteo produzia estrógeno e progesterona, quando ele se degenera, vai causar uma queda abrupta de estrógeno e progesterona. E é isso que vai causar a menstruação. Eu vou te mostrar logo abaixo, tá? Mas a menstruação, cara, já saiba logo de cara que ela é a queda abrupta do estrógeno e da progesterona que vai causar a descamação do endométrio. Vai causar a descamação do endométrio. Isso que é a menstruação. Como assim, Raia? Eu vou lhe mostrar agora. Então, vamos lá, olha só. O mais importante, meu irmão, do ciclo menstrual é você saber isso aqui. Esses dois marcos, tá? Bem aqui no meio, a gente tem um marco da ovulação, que vai dar início ao período fértil. Então, daqui para frente, tá muito propício de você engravidar, claro, porque tem um óvulo ali na tuba, pronto, esperando o espermatozoide chegar. Isso acontece aí na metade do ciclo, por volta do 14º dia. Tá? E no final aqui do ciclo, é o momento da menstruação, lá para o 28º dia do ciclo menstrual. Beleza? A partir daí vai ser o período menos provável da gravidez. Por quê? Porque você não tem um pico de FSH-LH. Tá? O seu FSH-LH estão baixos nesse momento. Beleza? Por quê? Porque o estrógeno e a progesterona estavam altos, eles caem, mas eles acabaram de cair. Não deu tempo ainda do FSH e do LH subir muito. Tudo bem? Então, os dois grandes marcos. Aqui é o momento da ovulação, tá? Que contém um pico de FSH-LH, e aqui é o momento da menstruação, que é quando tem uma queda de estrógeno e progesterona. Tá aqui, ó. A ovulação é o pico de FSH-LH, ali mais ou menos na metade, 14º dia, e a menstruação é a queda do estrógeno e da progesterona, que vai levar à descamação do endométrio. Então, isso que é a menstruação. Raião, o que é o endométrio? É a parte de dentro aqui do útero. Aqui tem um endométrio, tá? Que é onde o embrião vai fazer a anidação, né? E aí, olha só, se não acontece a anidação, se o corpo percebe que você não engravidou, a gente vai descamar o endométrio, vai sair aqui por baixo, que é sangue, beleza? Então é assim, ó, o corpo percebe, caramba, não teve anidação, então ele renova essa capa aqui de endométrio, esperando que mês que vem aconteça, né? Então, ó, não teve a gravidez, vamos renovar aqui então para deixar zero bala para mês que vem ter uma gravidez, beleza? Então, isso que é a menstruação, é a descamação do endométrio por causa da queda abrupta de estrógeno e de progesterona, beleza? E por que que o estrógeno e a progesterona caiu? Porque o corpo lúteo, ele foi degenerado, tá? O corpo lúteo tá lá no ovário, ele produz estrógeno e progesterona, né? E aí, se não tem HCG, se o corpo percebe que você não tá grávida, ele vai degenerar o corpo lúteo. E aí vai causar essa queda abrupta de estrógeno e progesterona, porque ele produz estrógeno e progesterona, e é essa queda que vai levar aí à descamação do seu endométrio, que é a menstruação. Beleza? Muito importante saber isso aí. E temos outros marcos aqui também, tá? Esse pico aqui, que é um pico de progesterona, esse é o momento ideal para acontecer a anidação. Por quê? Porque a progesterona, ela deixa o endométrio gordo. Ó. Quando a gente tem a progesterona alta, o endométrio fica bem gordo. Tem até essa imagem aqui, ó. Olha como o endométrio tá gordo. Isso aqui é um endométrio, tá? Olha como o endométrio tá gordo. Tá prontinho para receber a anidação aqui. Prontinho para receber a anidação aqui. E outro ponto é que aqui, né, antes da menstruação, a gente tem a TPM, a tensão pré-menstrual, né? E pessoal, a TPM, ela é complexa, ela é multifatorial, tá? Mas de uma forma geral, a gente pode explicar no seguinte: nesse momento que a gente tem antes da menstruação aqui, ó, um pico de progesterona, esse pico de progesterona deixa a mulher mais irritada, aumenta a irritabilidade. Tá? E se não tiver a ovulação, se você não engravidar, se o espermatozoide não encontrar óvulo nenhum, então a gente vai ter uma queda abrupta de estrógeno e progesterona por causa do corpo lúteo que eu te expliquei, tá? Isso vai causar também os outros sintomas da TPM, como ansiedade, inchaço e etc. Então a TPM é sim multifatorial, beleza? Mas saiba que ela acontece então antes da menstruação, né? Daí o nome tensão pré-menstrual. Tudo bem, pessoal? Essa é a coisa mais importante do ciclo aqui, você saber o momento da ovulação, o momento da menstruação. Tá? Saiba também que aqui no pico da progesterona é o melhor momento para ter anidação, faz todo sentido, né? Depois do óvulo, depois da ovulação ali, o endométrio tá gordo, pronto para ser nidado, beleza? Então, tá aqui, ovulação e menstruação. A ovulação acontece no pico de LH-FSH, que vai liberar o óvulo lá na tuba, e a menstruação é quando tem a queda de estrógeno e progesterona, porque o corpo lúteo foi degradado, porque não tem HCG, e aí vai ter essa queda de estrógeno e progesterona, que vai causar a descamação do endométrio, para renovar a camada interna lá do útero, na torcida que mês que vem tenha uma gravidez. É isso que o corpo quer, ele espera todo mês que tenha uma gravidez. Beleza? Note que aqui tem um feedback negativo entre estrógeno, progesterona e FSH-LH.
Né? Por exemplo, aqui, ó, quando o estrógeno e a progesterona estão altos, o FSH tá bem baixinho, tá? Quando o estrógeno e a progesterona caem, o FSH vai subir depois. Beleza? Então tem um feedback negativo entre eles, beleza? E vou te mostrar aqui o gráfico da mulher grávida, que talvez ninguém nunca tenha te mostrado, e é a cara do Enem demais, bicho. Então vamos lá. Quando a mulher engravida, ela vai liberar HCG, é o famoso hormônio da menstruação, né? Tanto no xixi quanto no sangue. Esse é o hormônio que a gente olha no teste da gravidez. Por que ele é tão marcante? Porque é o embrião que produz. Tá? Então, se tem embrião, vai ter uma grande quantidade de HCG, bicho. Então, por isso que é um indicador que tá grávido, tá grávida. Tá? Então, como é que a mulher faz? Normalmente ela faz o teste do xixi, né, na farmácia, ela, caralho, deu positivo. Aí ela vai lá e faz o de sangue, porque o de sangue é mais fidedigno, né? E pode ser até um falso alarme, tá? Por quê? Porque tem HCG de outros meios também, só que quando tem um embrião, ele libera muito. Então, se tem muito HCG, minha filha, tá grávida. Beleza? Esse HCG ele serve justamente para fazer a manutenção do corpo lúteo que vai ficar produzindo progesterona. Então, se não tem a formação do embrião, não vai ter essa quantidade grande de HCG, tá? Então o corpo vai perceber que não está grávido, então o corpo lúteo vai deixar de existir, né? Vai acontecer a regressão do corpo lúteo. Isso vai causar a queda de estrógeno e progesterona que ele produz, que vai causar a menstruação, como eu te mostrei. Naquela queda de estrógeno e progesterona vai acontecer a descamação do endométrio, beleza? Então olha aqui o gráfico da mulher grávida. Veja que o estrógeno e a progesterona não caem. Não caem. Por quê? Porque o corpo lúteo se manteve por causa do HCG. Beleza? Então ele vai inclusive aumentando, só que não aumenta para sempre, né? Não é infinito, não. Chega uma hora que ele fica constante aqui. Beleza? Chega uma hora que ele fica constante aqui. Não tem essa queda. Então, se não tem a queda de estrógeno e progesterona, a mulher não vai menstruar, pô. Mulher grávida não menstrua. Beleza? E note que se não tem uma queda de estrógeno e progesterona, não vai ter um pico de FSH e LH. Então, FSH e LH vão ficar sempre baixos, tá? Vão ficar constantes. E esse é o princípio das pílulas anticoncepcionais, tá? Que a gente já vai ver logo agora, beleza? Muito massa aí o gráfico da mulher grávida, você sabe que ela não menstrua, porque não tem essa queda de estrógeno e progesterona, porque tem um corpo lúteo lá, ele se manteve por causa do HCG. Beleza? Então, olha que questão massa que caiu no Enem, foi muito errada, tá? Ela perguntava assim: uma mulher está tomando pílula anticoncepcional de estrógeno e progesterona. Qual é o gráfico que mostra a concentração no sangue desses hormônios? E aí, meu irmão, muita gente marcou a letra dela, fez: ela tá tomando estrógeno e progesterona, então vai aumentar. Ou se não, essa aqui, né? E não, na verdade, é a letra A, tá? Foi a menos marcada lá no dia. Por que é a letra A? Porque esse é o papel do anticoncepcional, galera. Ele não pode ter uma mudança de estrógeno e progesterona para não dar um pico de FSH e LH. Tá? Ele fica constante, na mesma taxa que o corpo vai metabolizando esse hormônio, ele vai consumindo. Então fica constante. Isso aqui que é o princípio das pílulas anticoncepcionais. Veja que se ele ficar constante, não vai ter alteração no FSH-LH, não vai ter um pico de FSH-LH, não vai ter ovulação. Isso que é o anticoncepcional. Então a mulher também não menstrua se ela não parar de tomar, né? Mas aí o correto é que tem um dia lá da cartela do anticoncepcional da mulher que ela para de tomar para quê? Para que ela menstrue, porque é saudável, tá? Fazer essa renovação do endométrio. É saudável. Beleza? Então é isso aí, ó. Essa é a resposta certa. Sem a queda de estrógeno e progesterona não vai ter a menstruação. Isso vai inibir a ovulação, porque sem a queda dele não vai ter o pico de LH e FSH. Beleza? Então essa aqui é a resposta. Muita cara de cair de novo, beleza, galera? E é isso aí. Então, já vimos aqui os hormônios. Vamos ver agora a questãozinha do Enem 2023. Muitas mulheres sofrem com desconforto nos dias que antecedem a menstruação, na chamada TPM, tensão pré-menstrual. Entre os sintomas, pode ocorrer alteração de humor. Atualmente, acredita que os sintomas são resultados de uma queda de concentração do neurotransmissor serotonina. Como eu te falei, é multifatorial, né? Tem vários fatores aqui. Que, por sua vez, está relacionado com a diminuição da produção de estrógeno e progesterona. A redução desses hormônios, a redução de estrógeno e progesterona está relacionada com a... Fácil demais, né? Só fazer seu golaço aqui. Regressão do corpo lúteo. Eu te mostrei, tá? Quando não tem a gravidez, né? Que não tem HCG, então o corpo lúteo, ele vai se degenerar. Vai se degenerar. O que vai causar a queda de estrógeno e progesterona que ele produzia, né? E essa queda de progesterona que vai levar à menstruação, porque o corpo vai perceber que você não está grávida e vai querer renovar o endométrio, na expectativa que mês que vem venha aí o filho. Beleza? Então, muito facinho, galera. Eu vejo que você aprendeu realmente tudo que você precisa de ciclo menstrual aqui nesse vídeo, beleza? E só pra gente fechar, vamos ver aqui o que eu já usei na minha vida de homem, tá? De sistema genital de homem, e é só isso aqui, foi as únicas que eu já usei na minha vida, qualquer simulado, tá? Que é o quê? No testículo vai acontecer a produção dos espermatozoides, influenciados ali pela testosterona, né? Lá nas células de Leydig, dentro do testículo lá. Beleza, então o testículo produz os espermatozoides. O epidídimo armazena os espermatozoides. O espermatozoide que o homem ejacula, ele está armazenado faz muito tempo, tá? Inclusive, vocês vão estudar isso em anatomia, lá em medicina. Vocês vão tocar no epidídimo, meu filho. Meu filho, tem que tocar no epidídimo, meu filho. Lá,
Pois é, epidídimo faz o quê? Armazena os espermatozoides, quem produz é o testículo, e tem uma relação bem legal aqui com câncer de próstata, né? A próstata ela serve para quê? Ela secreta substâncias que alcaliniza o pH da vagina, porque o pH da vagina é muito ácido, tá? Então a próstata ela vai liberar um líquido prostático. No sêmen não tem só espermatozoide, tá? Tem várias coisas, tem vários líquidos, vários fluidos. Um deles é o fluido prostático, que serve para alcalinizar o pH da vagina. Então, se o cara tem câncer de próstata, a próstata cresce por causa do tumor, pode ser que aperte o ducto lá prostático e impeça então a liberação do líquido prostático. Logo, quem tem câncer de próstata vai ser prejudicado aí, porque não vai conseguir alcalinizar o pH da vagina. Os espermatozoides provavelmente vão morrer. Um negócio bem interessante é que câncer de próstata dá dificuldade de fazer xixi, tá? Porque na uretra, eu falei disso lá em sistema excretor, a uretra, ela passa ali por trás da próstata. Aí quando a próstata cresce muito por causa de um tumor, ela comprime a uretra prostática e um dos primeiros sintomas de câncer de próstata é a dificuldade de fazer xixi. Beleza? E só para fechar, os métodos anticoncepcionais, que caem bastante, você já deve conhecer todos, mas eu vou resumir aqui eles para você. Temos os métodos anticoncepcionais químicos, tá? Que são cremes que matam espermatozoides, existe isso, tá? Bota na vagina para matar espermatozoide. Anticoncepcionais, que eu já te mostrei aqui como é que funciona, beleza? Existem os métodos mecânicos, que a gente usa a camisinha, diafragma, DIU. Diafragma é quase que um plástico que a gente bota ali na vagina para impedir o espermatozoide de passar. O DIU também é um impedimento mecânico, né? Só que ele coloca dentro do útero, beleza? E temos os métodos naturais, que é o coito interrompido, que é você não ejacular dentro da parceira, tá? Você tirar ali na hora de ejacular. E aí todo mundo faz a pergunta: mas será que dá para engravidar se eu tirar antes, né? Se eu fizer o coito interrompido? E aí eu vou parafrasear um grande professor que eu tive, Job, que ele tá a gente na aula lá na turma olímpica, aí, Job, tem como engravidar fazendo coito? Os pirrai, né? Perguntando. Aí Job levou a gente a uma reflexão, que é: durante o sexo, né, pode sair ali, vai sair, na verdade, um líquido pré-ejaculatório, lubrificante e tal. E nesse líquido pré-ejaculatório vai ter alguns milhares de espermatozoides. E para engravidar, você só precisa de um. É verdade. Ele tá certo. Para engravidar só precisa de um. Então sim, pode sim. Tá? Existem os métodos cirúrgicos, que é fazer a vasectomia, isso aqui é no homem, tá? É cortar cirurgicamente o ducto lá espermático, né? Que vai levar o espermatozoide. Então, o homem ainda ejacula, tá? O homem ainda ejacula, isso é muita cara de me perguntar. O homem ainda ejacula, só não tem o espermatozoide lá. Tá? Mas tem os líquidos demais ali que tem no sêmen, como o líquido prostático que eu te mostrei, beleza? Outro método cirúrgico é dar um nó no tubo lá que leva pro ovário, né? Que faz o negócio voltar, né? No tubo lá do útero. Aí, o que que acontece? Se a gente der um nó no tubo, é um nó mesmo, tá? Pega assim e amarra. O que que vai acontecer? O espermatozoide não vai conseguir chegar lá, né? Ele vai até tentar ir nadando, só que vai ter uma parede, né? Vai ter um nó ali que vai impedir ele de continuar. Veja que a mulher ainda ovula, tá? Então fica tudo normal nela, só que o que vai acontecer só é que o espermatozoide não vai conseguir chegar lá de fato. Minha mãe, ela é ginecologista obstetra, ela fala que isso é muito comum, né? As mulheres pedindo lá para dar um nó na tromba, porque vai impedir a chegada do espermatozoide. E para finalizar, vou parafrasear Job de novo, com uma frase que ele disse assim: existe apenas um método anticoncepcional que tem 100% de eficácia. Só existe um. Nenhum desses que eu lhe falei aqui tem 100% de eficácia. Sabe qual é o método, o único que tem 100% de eficácia? Calcinha e cueca. Boa tarde, espero que tenham gostado dessa aula. E é isso aí, galera. Eu falei tudo que vocês precisavam de ciclo menstrual e vocês estão mais preparados para acertar qualquer questão que apareça lá no Enem desse assunto. Tamo junto e até mais.